Ser brasileiro era muito nesse comunista. ponto era Mas vantagem, sempre né? ajudou, sempre ajudou muito ser brasileiro. Eu conheço 115 países, quer dizer, então 115? Então eu viajei muito, muito, muito. E essa coisa de ser brasileiro, você sempre foi muito bem visto, né? Claro que tem um pouquinho de caricatura na história, de estereótipo, no sentido samba, de futebol, samba, futebol, mulher bonita, que é a Amazônia, mas assim, mas tem uma coisa simpática. A imagem do Brasil lá fora sempre foi uma imagem boa. E é uma coisa que a gente perdeu nesses últimos anos, né? Você vai lá Você fora, sente isso? com certeza. Ano passado eu viajei bastante, fui fazer uma série sobre essas guerras que eu fui, chama Retratos de uma Guerra Sem Fim, que é sobre as consequências do 11 de setembro nesses países todos desse mundo. E aí eu fui na Tunísia, por exemplo, que era um país onde a Primavera Árabe deu certo, onde se tirou um ditador e se fez uma democracia, agora está com problemas, enfim. E pela primeira vez eu me deparei com as pessoas meio olhando assim torto. Pô, mas vocês estão lá mal, hein? O que houve? Porque de fato a gente elegeu, né? Não foi um golpe, né? Então, o meio ambiente, na Europa, então, várias pessoas falando do meio ambiente, da destruição da Amazônia. Foi uma surpresa para mim. Quer dizer, eu nunca tinha me sentido mal visto por ser brasileiro. Mas esses últimos anos, realmente, pelo que aconteceu, você vê que o Bolsonaro nem é convidado para nada, né? A exposição brasileira lá fora, ela só está no lado negativo. Porque você tem G7, G8, bom, agora é G7, porque a Rússia não é mais convidado, não é mais G8. Mas o Bolsonaro, terceiro ano seguido que o Brasil não é convidado. Isso não acontecia. O Brasil ia sempre. Então, independentemente da questão de gostar ou não gostar, existem consequências no mundo e na relação do mundo com o Brasil. Isso quer dizer dinheiro, né? Claro. Porque é investimento ou não. Isso tem a ver com emprego, porque se o dinheiro não entra, não se abre mais negócios, as coisas não crescem. E isso tem um efeito. Então, essa agressividade verbal que o bolsonarismo inaugurou nesse nível no Brasil, que obviamente é uma receita que tem com Trump, que tem com outros, não é uma coisa que surgiu só aqui, mas ela é muito danosa para o dia a dia das pessoas, porque de fato torna o Brasil menor. E a gente menor teve em termos de boa relação com todo mundo. Com China, com os Estados Unidos. Com todo mundo. Não precisa escolher um ou outro. Não precisava, não precisava. O Brasil sempre teve uma política externa muito independente, correta, independente, não era subordinada a nada. Hoje ficou muito subordinada aos americanos, particularmente na época do Trump. E não precisa disso. Quer dizer, o Brasil sempre teve um papel importante, estava crescendo, estava bem. E agora a coisa andou para trás. Quer dizer, então acho que a conversa, quando a gente fala sobre política, ela devia ser mais olhando de fora, mas vamos pensar, gente, a nossa vida melhorou ou piorou? Piorou, claramente piorou. Quer dizer, não tem como negar que o salário mínimo dos últimos 16 anos é o mais baixo, é o que foi para baixo. Sabe? A inflação voltando, né? Os preços das coisas. Na verdade, começou a piorar, acho que no segundo governo da Dilma, né? Sim, aí também concordo. Começou a piorar. Começou a piorar, né? Sem dúvida. Segundo, no primeiro, não lembro, mas no segundo piorou, sem dúvida. E aí, claro, toda a instabilidade de tirá-la e depois do Temer, depois do Bolsonaro, quer dizer, e se entende um certo momento ali de uma certa reação, né, contra os escândalos da corrupção que existiam. Agora, o fato é que tem uma hora que você tem que falar, gente... Ok, beleza, aconteceu. E agora? Né? E daqui pra frente? A gente vai continuar nessa política de divisão, de brigar com o outro? Sempre vai ser um revanchismo. Aí o Lula ganha, será que ele vai se vingar também do Bolsonaro? Aí o Bolsonaro continua, ele ainda vai continuar brigando com o PT? A gente já está além disso, né? Mas eu acho assim que há uma falsa questão aí quando se fala da polarização, que é verdade que há uma polarização, no sentido de que existem dois lados. Mas se a gente pensar que a democracia está no meio, o Lula está perto da democracia. Todas as atitudes dele quando ele foi presidente foram muito próximas da democracia. Ele nunca atacou o STF, ele nunca atacou as instituições, nunca ficou atacando mídia, chamando de fake news. Acho que o Bolsonaro está muito distante. Um jornalista só, né? Ele expulsou um cara do New York Times. Sim, ele teve uma briga com um cara do New York Times. Mas assim, era uma coisa de uma pessoa, ele não estava atacando a mídia, né? Ele não estava falando que era fake news. Então, eu acho que o Lula faz parte, como eu acho que a Simone Tebet faz parte, como o Dória faz parte, como o Ciro faz parte, de pessoas do jogo democrático. Concordo. Nenhum deles fica falando que as urnas eletrônicas não funcionam. Isso não existe. Desde 96 que as urnas, na verdade, são um orgulho do Brasil, que em horas a gente tem o resultado da eleição. A coisa é muito, muito boa, muito mais desenvolvida que muitos países desenvolvidos têm aí. Então,
Então, pra quê? Pra que isso? Pra que criar essa... Mas eu não entendo que ele ganhou a eleição e falou que foi fraudado. Assim, sabe? Então, já preparando talvez uma derrota, eu acredito que seja isso, quer dizer, sabe? Preparando o quê? O que ele quer que os apoiadores deles vão pra rua com armados? Mas você acredita em golpe? A gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? A Marina falou que sim, Marina Silva esteve aqui, várias pessoas. Mas eu lá no fundo eu acho que ele não tem apoio popular e do exército para isso. Você acha que ele tem? Eu diria o seguinte, eu concordo com você, eu acho que ele não tem. Eu diria que as Forças Armadas, de uma maneira geral, elas não são favoráveis, mas o Bolsonaro tem muita polícia militar do lado dele, muita gente das polícias do lado dele. E basta as Forças Armadas se omitirem no sentido de que nós não temos que proteger nada, a gente não se mete, que de repente um golpe acontece. E eu estou fazendo para a gente, voltando porque a gente começou a conversar, ninguém achava que a guerra da Ucrânia podia sair. É verdade. 3 meses atrás, 4 meses atrás, todo mundo falava, não, uma guerra dentro da Europa, isso não vai acontecer, não pode acontecer. E aconteceu. Quer dizer, então, hoje, de fato... Pagar para ver é perigoso. Pagar para ver é perigoso. E o preço que quer dizer, sabe... E para quê? Tem gente bolsonarista que é muito agressiva e muito intolerante, né? Se essas pessoas com nível de raiva mas que aí eu vi também. Tem o pessoal do outro lado, a extrema esquerda, que é super agressivo. Também acho. Aqui é um programa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Dependendo do convidado. Hoje com o show eram os bolsonaristas enchendo o saco da gente. Aí vem Marina Silva, aí Não, Marina Silva. Aí vem quem vai? Alguém da direita que já veio aqui. O Olim vem aqui. Aí atacam a gente. É assim, aqui é um jogo. A gente tem que ouvir Sendo todo que a mundo. gente aqui tá na discussão, né? Não, e a gente tem que ouvir todo mundo. Exatamente. Tem que ouvir direita, tem que ouvir centro, tem que ouvir esquerda. Ouvir, né? E não brigar.